Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? Você aí das redes sociais, você meu amigo, você minha amiga, você meu irmão. Vamos tomar um cafezinho, então, um cafezinho com reflexão e hoje um cafezinho diferente, um cafezinho com testemunho, isso mesmo. Eu vou estar relatando para você, meu amigo, para você, minha amiga, para você, meu irmão, para você, minha irmã, aquilo que eu experimentei na minha vida. Foi um momento ruim, um momento difícil, mas foi por intermédio desse momento que eu conheci o Senhor Jesus como Salvador e Senhor da minha vida. Eu queria falar do momento que eu passei quando eu tive síndrome do pânico. Foi um momento difícil na minha vida, né? Foi um momento de aflição, de angústia, de tristeza. Só Deus sabe, né? Porque Deus ele nos acompanha, ele não nos deixa, independente da gente, da vida que a gente está. Ainda enquanto a gente tem vida, há esperança. Então, e Deus foi misericordioso, bondoso, benigno. Não tem como expressar as palavras de gratidão que eu tenho para com Deus, daquilo que Ele pegou na minha mão, me fortaleceu, me capacitou, mostrou para mim que Ele é um Deus vivo e verdadeiro, maravilhoso, que Ele ouve as nossas orações. Então eu venci a síndrome do pânico. Você também, meu amigo, você também, minha amiga, você pode vencer. Eu estou aqui para relatar para você, para dizer, para compartilhar com você nesse momento, nesse vídeo, nessa hora, que Deus, Ele ouve as nossas orações e Ele sabe tudo aquilo que a gente enfrenta. Deus, Ele sabe. Mas como a gente tem uma história de vida nessa terra, nesse planeta, nesse mundo, então Deus está ali, né? A Bíblia fala assim, lá em Mateus, no capítulo 11, Jesus falou assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O problema do ser humano é que o ser humano ele vai para tudo quanto é lugar, ele busca tudo quanto é tipo de alegrias, de momentos. Ele não quer saber de Deus, porque com Deus ele sabe que ele vai ter que mudar de vida, porque ele precisa se arrepender e se tornar uma nova criatura. Então, mas eu venho falar para você e relatar que esse Deus ele existe, ele é real e verdadeiro, ele ouviu as minhas orações, as minhas súplicas, os momentos de aflições, de angústia, os 3 anos que eu fiquei com essa coisa chamada síndrome do pânico, e que tem afetado todo mundo, né? Tem afetado muitas pessoas, né? Jovens, adolescentes, pessoas adultas, pessoas idosas no Brasil, em vários lugares da sociedade, as pessoas estão enfrentando aí, né? O ser humano é afetado muito por notícia ruim, né? É guerra na Ucrânia, é terremoto na Turquia. Então a gente tem que tomar muito cuidado e hoje em dia em receber notícia, né? Claro que a gente não quer que só falem coisas eu fiquei mentindo pra gente. Mas também a gente precisa ficar 24 horas aí ligada na Rede Globo, na Band, na Record, nesses jornais que só trazem notícias bombásticas. E a aflição, a angústia, a morte, o roubo, o crime, a gente tá tão de perto, a gente precisa ligar o aparelho de TV para ficar vendo esse tipo de notícia. Então o ser humano é uma esponja. Você acaba absorvendo. O que você está absorvendo para sua vida, para sua área emocional, né, para os seus pensamentos, para o seu coração. Então vamos absorver aquilo que Deus tem para nos dar. E Deus tem perdão, Deus tem misericórdia, Deus tem amor, Deus tem salvação. Então eu queria estar falando nesse vídeo que eu estava relatando daquilo que eu enfrentei na minha vida e que Deus, com a ajuda de Deus, com fé em Deus, com conhecimento na palavra de Deus, com conhecimento no autoconhecimento, eu consegui superar e vencer a síndrome do pânico. A síndrome do pânico é um transtorno de ansiedade que se caracteriza por crises de ansiedade intensas e inesperadas, acompanhadas de um forte sentimento de medo ou desespero. Os sintomas mais comuns de uma crise de pânico incluem palpitações cardíacas, sudorose, tremores, dificuldades para respirar, sensação de desmaio, vertigens, náuseas e medo intenso de morrer. Em alguns casos, as crises de pânico podem durar alguns minutos, mas em outros pode durar muitas horas. Isso aconteceu comigo, as duas, né? Às vezes eu tinha crise que era rápido, momentâneo, e tinha crise que eu não conseguia dormir, atravessava a noite com palpitação, com fadiga, achando que não estava respirando direito. Então a síndrome do pânico ela atinge, como eu falei, várias pessoas, ela não faz acepção de pessoas. Então eu, devido à vida que eu tive, né, eu vi tanta coisa ruim, né, já perdi os pais, meu pai morreu em 78, minha mãe morreu em 79, perca de tios, familiares próximos, então o lar foi desabando, 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 acaba desabando, é a gente que vai desabando. Então a síndrome do pânico me atingiu no ano de 92, né, logo após um envolvimento que eu tive com droga, um envolvimento ruim,
né? Droga, já fala, droga é uma droga, acaba com a vida, destrói a vida do ser humano, seja homem, seja mulher. Então, mas eu acreditava, lá dentro de mim tinha um pinguinho de fé, e acreditava que havia uma luz no fim do túnel, que Deus ia me tirar daquela situação. Eu busquei ajuda na terapia, mas não encontrei, né? Eu não quero destituir, falar mal, denegrir os terapeutas, porque tem psicólogo bom, tem psiquiatra bom, tem psicoterapeuta, os terapeutas estão aí na internet, no YouTube, ajudando muita gente, né, nessas áreas emocionais, que é a síndrome do pânico, que é a depressão. Então, mas nós devemos tomar ciência, saber que ela é um fato, é uma realidade. A gente não pode achar que debaixo do nosso telhado não venha acontecer, acontece sim. Eu sei que estou falando com várias pessoas e eu tenho uma palavra de Deus para você nesse momento, nesta hora. Você aí, meu amigo, você, minha amiga, que está enfrentando essa coisa difícil que somente Deus e as pessoas que têm compaixão que podem nos ajudar. Deus, através da sua ação, do seu espírito, né, do nome de Jesus, do evangelho, e também pessoas próximas, pessoas de Deus, pessoas que tenham esse sentimento de compaixão, de se colocar no lugar do outro, né? Na minha época, eu lembro muito bem, não sabia nem do nome, que era síndrome do pânico, transtorno de ansiedade. As pessoas estavam achando que eu estava com frescura, ficando louco, ficando biruta, e só Deus sabe o que eu passava no meu ser, na minha alma. A Bíblia fala que Jesus, ele é o príncipe da paz. Ele falou, eu deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Então, o ser humano, quando perde a paz interior, ele fica à mercê de qualquer coisa, né? De um pensamento negativo, de uma enfermidade, de uma adversidade, de uma crise, e todos nós enfrentamos crise, seja em qualquer área, qualquer camada de classe social, o ser humano enfrenta a adversidade, crise, e se a gente não tiver apegado em Deus, numa fé, né, ter uma pessoa equilibrada, acreditar nas coisas, procurar um algo melhor, uma vida melhor, a gente acaba ficando à mercê dessas doenças chamadas as doenças do século, né, a depressão e a síndrome do pânico. Então eu venci a síndrome do pânico, Deus me capacitou, eu fui em busca da vitória, a gente deve buscar essa vitória. A vitória é vencer as crises, as adversidades e as enfermidades que têm afetado o nosso ser. O ser humano com crise de ansiedade, com transtorno do pânico, o ser humano não consegue resolver nada, né? Nem ter um relacionamento bom com família, com sociedade. Então a gente precisa buscar uma saída. Então você pode encontrar a saída em primeiro lugar em Deus, né? Que Deus fala, né? Lá no Salmo 50, versículo 15, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então eu estou aqui para dizer para você que Deus me livrou, me capacitou, me deu a vitória nesta área. Eu fiquei 3 anos, não é um dia, uma semana, um mês, um ano, não, foi 3 anos. 3 anos padecendo, sofrendo dessa crise de transtorno do pânico e que tirou a minha paz, roubou a minha paz, eu não conseguia viver, eu só queria ficar, parecia um bicho, um casulo, sabe? Ficar só dentro de casa, com medo da morte, com medo de morrer, com medo de tudo e de todos, não conseguindo se relacionar, sabe? Eu só não tentei o suicídio porque eu acreditava muito em Deus na vida, porque não é fácil. Quem está com a síndrome do pânico, quem teve a síndrome do pânico, sabe muito bem do que eu estou falando. Os sintomas mais comuns de uma crise de pânico incluem palpitações cardíacas, sudorose, tremores, dificuldade para respirar, seu sentimento de desmaio, vertigens, náuseas e medo intenso de morrer. Eu tinha medo intenso de morrer, só Deus sabe. Em alguns casos, as crises de pânico podem durar alguns minutos, mas em outros podem durar horas. E era o que acontecia comigo, né? Eu estou encerrando aqui, minha amiga. Quando descobrimos que estamos com síndrome do pânico, é normal nos sentirmos assustados e inseguros. Afinal, essa é uma doença na área emocional que faz com que nos sintamos como se estivéssemos tendo um ataque de pânico a qualquer momento. O medo de morrer, de ficar louco e de ter um ataque em público é muito grande, mas é possível vencer a síndrome do pânico. Com fé, dedicação, paciência ou mesmo com um bom tratamento, é possível recuperar a qualidade de vida e ter uma vida normal novamente. Eu sei que é difícil, mas acredite, você pode vencer a síndrome do pânico. Foi o que eu fiz. Depois de 3 anos lutando contra essa doença, consegui vencê-la.
e hoje posso dizer que estou livre dela. Eu escrevi embaixo aqui, Noronha, graças a Deus, Deus é bom em todo tempo, em todo tempo. Deus é bom, né? Embora o mercado da fé está enganando as pessoas, iludindo as pessoas com tantas promessas de ficar rico, de trocar de casa, e o ser humano precisando de uma palavra, de um conselho, de uma palavra de encorajamento. Só Deus sabe o que a gente enfrenta, né? Só Deus sabe. Tem muitas pessoas que não sabem o dia a dia, o 24 horas da gente. Mas eu falo para você o que eu tenho experimentado na minha vida, eu posso passar para você, o que é um fato, uma realidade. Eu busquei a ajuda da terapia, a terapia não conseguiu me ajudar. Então eu falei, eu vou para Jesus, eu vou para o Evangelho. E fui para o Evangelho, estou aqui. O Senhor Jesus abraçou a minha vida, abraçou a minha causa, né? Por isso que ele fala, vinde a mim. Eu fui até ele, eu busquei, eu acreditei, e eu estou aqui para falar, né? Que ser cristão não é um conto da carochinha. Ser cristão não é um filme de ficção. Ser cristão é uma realidade. E a realidade é que a gente enfrenta todo tipo de crise, de adversidade. Jesus falou que no mundo a gente ia ter aflição. Detalhe, ele falou que ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Detalhe, a Bíblia fala que em Cristo nós somos mais que vencedores. Detalhe, o apóstolo Paulo falou, eu posso falar também, não sou eu que vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. Então, se Cristo vive em mim, ele é vencedor invicto. Eu estou enfrentando a depressão, estou enfrentando a síndrome do pânico, estou enfrentando tanta coisa, mas eu sou vencedor. Jesus venceu a morte, Jesus experimentou a morte no meu lugar e no seu lugar. Lá em João 11 ele fala assim, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então esse Jesus, ele é uma realidade, ele é um fato, ele é o Deus verdadeiro, ele é o Deus criador, ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele nos doou o seu Espírito, o Espírito Consolador, o Espírito Santo que está aqui, está comigo, está com você aí, que ajuda nas nossas orações, nas nossas intercessões. Nós devemos continuar crendo e acreditando. E sempre sendo um instrumento de Deus para trazer uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento, nem que seja através de uma exortação, de uma demonstração, de uma palavra de consolo. Mas o Espírito Santo nos usa como templo, como morada dele. Deus me resgatou. Deus resgatou a minha alma, trouxe paz, perdão e me libertou da síndrome do pânico. Eu posso estar relatando para você, meu amigo, para você, minha amiga aí das redes sociais. Que Deus abençoe grandemente você, a sua casa, a sua família. Crê em Deus. Deus é verdadeiro, ele é o criador do cosmos, ele é o dono da vida. É ele que veio em carne, né? Ele é o Emmanuel, ele é o Deus conosco. Ele se preocupa com a minha vida, ele se preocupa com a sua vida. Ele ouve as nossas orações. Jesus ouve as nossas orações. É por intermédio de Jesus que a gente chega na presença de Deus Pai e invoca o nome, o poder e a misericórdia dele sobre as nossas vidas. Eu venci a síndrome do pânico. Você também, meu amigo, você também, minha amiga, vai vencer em nome de Jesus. Essa é a palavra que eu tinha para você nesse café de hoje. Que Deus abençoe ricamente você, a sua casa e a sua família. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Está com angústia, está passando aflição, está enfrentando a síndrome do pânico? Deixe Jesus te ajudar. Ele quer te libertar, ele quer trazer paz ao seu coração, assim como ele fez comigo. Né? Eu que tive síndrome do pânico do ano 92 ao ano 95. Me batizei, entreguei a minha vida a Cristo. E ele trouxe paz, perdão, e me deu a vitória diante dessa adversidade que aterrorizava a minha vida. Hoje eu tenho paz, eu durmo em paz. Fiquei 3 anos sem dormir. Só Deus sabe, só eu e Deus sabemos, e algumas poucas pessoas que acompanhou a minha luta e a minha aflição. Creia em Deus. Eu estou aqui testemunhando para você aquilo que eu experimentei. Eu não estou vendendo uma ideia de fé, né, de uma religião. Eu estou falando daquilo que eu experimentei na minha vida. E Deus transformou o meu ser, a minha vida, e me libertou da síndrome do pânico. Deus abençoe, fique com Deus. Um beijo no coração do Jefferson Noronha para você, meu amigo e minha amiga.